Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Bom, hoje a nossa aula é de língua portuguesa, aula de número 16 do seu caderninho pedagógico. E o tema da aula de hoje será concordância de verbos, isso mesmo. Nessa videoaula, nós iremos rever sobre verbos e também vamos analisar os tempos verbais. Mas antes de iniciarmos, vocês irão assistir a um vídeo para recordarem o que é verbo. Logo depois deste vídeo, nós vamos continuar a nossa aulinha. Então, até daqui a pouco! Hoje vamos ver uma classe especial de palavras. Elas estão relacionadas com o fazer, o sentir e o ser. Algumas palavras nos indicam as ações que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Certo, todas essas palavras que indicam ações se chamam verbos. Pensem em verbos que indiquem ações relacionadas com os sentimentos. Como amar, gostar, odiar? Excelente! Quando os verbos terminam em ar, ou ir, dizemos que estão no infinitivo. Também temos uma classe especial de verbos que terminam em or. Isso quer dizer que não estão nos indicando em que momento acontece a ação. Eu os uso assim quando falo como Tarzan. Eu subi nas árvores para buscar comida. Agora eu vou agrupar os verbos que vocês usaram para ver se descobrem por que eu os agrupei desse jeito. Os do primeiro bloco terminam todos em ar, os do segundo em e os do terceiro em ir. Meus parabéns! Você sempre tem que pensar que o infinitivo é como o nome do verbo. Se eu digo, comi uma pizza com meus amigos, qual é a ação? Comeu pizza. Perfeito! E o infinitivo de comi, qual é? Comer. Como diria Tarzan, eu comer pizza. Muito bem! O infinitivo é comer, e se eu disser comer, não estou dizendo nada sobre quando eu fiz a ação. Mas se eu disser comi, vocês conseguem saber se foi ontem, hoje ou amanhã? Com certeza foi ontem. Muito bem! O que você está fazendo, Tiago? Por que você está cheio de farinha? A receita tem muitas coisas que não estou entendendo. Por exemplo, você sabe o que quer dizer salpicar? E assar? E peneirar? Não sei o que devo fazer. Eu vou ajudar. Todos estão no infinitivo. Salpicar, assar, peneirar. Essas palavras que eu não entendia eram ações. Coisas que eu tenho que fazer para que o bolo fique bom, não é? Isso mesmo. Vou perguntar para minha mãe o que querem dizer. Vamos procurar no dicionário. No dicionário, todos os verbos aparecem no infinitivo, porque ele é como o nome do verbo. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Bom, gostaram do videozinho? Eu espero que sim! Agora vamos recordar então. Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Isso mesmo, o verbo são palavras que podem indicar ação. Vamos ver um exemplo de ação? Vamos lá. Olhar. Olha aí, uma ação. Olhar é um verbo que indica uma ação. Vamos ver agora um outro verbo. Agora indicando movimento, ó. Correndo é outro verbo, só que agora indicando movimento. Agora vamos ver outro de estado, ser. Olha aí a personagem, ela está o quê? Feliz, é o estado dela. Então, o verbo ser indica o quê? Estado. É o que a personagem está sentindo. Ela está o quê? Feliz. Vamos prosseguir? Bom, nós temos também chovendo, que indica o quê? Um verbo que indica fenômeno da natureza. Chovendo. Está chovendo, né? Bom, estes são verbos que você relembrou. Então, os verbos podem indicar ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Vamos prosseguir? Existem verbos no infinitivo. Vamos relembrar o que é infinitivo? Vamos lá. Aqueles terminados em ar, ou ir.
e or, no caso do verbo pôr. Então, todos os verbos terminados em ar, ir, e em alguns casos, or, no caso do verbo pôr, são verbos no infinitivo. Vamos lá. Olha lá o primeiro exemplo. Cantar terminou em quê? Em ar. Então, por ter terminado em ar, está no infinitivo. Vamos a mais exemplos. Vender terminou em er, também está no infinitivo, porque terminou em er. Sorrir terminou em ir, também está no infinitivo, porque terminou em ir. E por último, repor terminou em or, né? Então significa que também está no infinitivo. Vamos prosseguir? Recordando o aprendizado. Vamos lá? Tempos verbais. Essa parte de tempos verbais nós já aprendemos em outras videoaulas. Porém, aqui nós vamos recordar porque é muito importante na aula de hoje. Tempos verbais são as variações do verbo que indica em qual momento o fato expresso por ele está ocorrendo. Então, dependendo do fato que o verbo está representando, ele vai estar ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Ou seja, aqui nós estamos utilizando tempos verbais. Vamos relembrar? Vocês vão observar melhor. Olha só. Exemplo de tempos verbais. Vamos lá. Presente indica o hoje. Passado indica o ontem. E futuro indica o amanhã. Então, dependendo do que o verbo representa, ou seja, o fato que ele expressa, da maneira que você escreve o verbo, ele pode estar no presente, que é o que está acontecendo hoje, no passado, que é o que indica o ontem, ou no futuro, que indica o amanhã, ou seja, o que ainda vai acontecer. Vamos prosseguir? O verbo no infinitivo pode ser flexionado, isso mesmo. Quando o verbo ele deixa de terminar em ar, ir e em alguns casos or, ele está no modo flexionado. Então, aqui para colocar um verbo no modo flexionado, nós vamos utilizar os tempos verbais. Ou é presente, ou é passado, ou é futuro. Vamos lá? Cantar. Canta. Olha só, canta está no modo flexionado, não é verdade? Então, qual é o tempo verbal? Presente. Olha só. Cantar terminou em ar, está no infinitivo. Só que agora eu quero passar este verbo para o modo flexionado. Então, eu escrevo canta, que está no tempo verbal presente. Vamos lá? Vamos a mais exemplos. Vender. Vendeu, olha aí. Vendeu está no modo flexionado, não é verdade? Então, o tempo verbal é passado, é algo que já aconteceu, não é? Olha só. Vender terminou em er, então está no infinitivo. Só que eu quero passar este verbo para o modo flexionado. Então, eu vou colocar vendeu. Qual que é o tempo verbal que eu quis aqui representar com este verbo? O tempo verbal é o passado ou pretérito, que é a mesma coisa. Vamos a mais exemplos. Sorrir. Ó, sorrirei, isso mesmo. Qual que é o tempo verbal? Tempo verbal é o futuro, porque sorrirei ainda vai acontecer. Então, ó, sorrir terminou em ir, é um verbo que está no infinitivo, e para transformar este verbo do infinitivo para o modo flexionado, eu vou colocar sorrirei. E aqui eu utilizei um verbo que indica o tempo verbal, que é o futuro. Sorrirei, que ainda vai acontecer. Vamos prosseguir.
Vamos praticar observando os verbos das frases abaixo. Aqui nós vamos praticar com pequenos exercícios. Vamos lá? Os meninos brincam com a bola. Vamos observar essa frase? Qual é o verbo? Vamos lá? Brincam. Então, os meninos brincam com a bola, ou seja, qual que é o verbo? Brincam, que está no tempo verbal presente, porque os meninos estão praticando a ação naquele momento. Vamos prosseguir. Lucas comeu o biscoito todo. Qual é o verbo? Vamos lá? Comeu. E que tempo verbal está? O verbo comeu está no passado ou pretérito, que é a mesma coisa. Ou seja, se ele comeu, o verbo indica que a ação já ocorreu. Não é verdade? Então, está no tempo verbal passado ou pretérito, que é a mesma coisa. Flávia fará o teste de dança no teatro. Qual é o verbo? Vamos lá? Fará, que está no tempo verbal futuro. Quer dizer que ela ainda vai fazer este teste. Então, fará é um verbo que está no tempo verbal futuro. Compreenderam? Vamos prosseguir. Prestem bastante atenção, porque no seu caderninho pedagógico você terá que fazer da mesma forma, só que com outros exemplos. Agora, passe as frases abaixo para o tempo verbal que está sendo sugerido. Então, vamos lá. Eduardo dormiu tranquilamente. Bom, quer que você passe essa frase para o tempo verbal presente, que está dentro do parêntese. Vamos lá? Como ficaria esta frase, então, no tempo verbal presente? Eduardo dorme tranquilamente. Então, dormiu, que é a primeira frase, tem como verbo dormiu, não é verdade? Está no passado, não é? Só que o parênteses te pediu para você colocar este verbo no presente e modificar a frase. Então, Eduardo dorme tranquilamente. Vamos a mais exemplos. Nós podemos comprar outras coisas. Agora, quer que você passe esse tempo verbal, né, para o pretérito ou passado, que é a mesma coisa. Vamos lá? Nós poderíamos ter comprado outras coisas. Então, agora, a frase está no tempo verbal passado ou pretérito, que é a mesma coisa. Ó. Nós poderíamos ter comprado outras coisas. O fato já aconteceu. Então, modificou para o passado. Vamos a mais um exemplo. O passeio ao circo foi muito legal. Agora, quer que você passe esta frase para o tempo verbal futuro. Vamos lá? O passeio ao circo será muito legal. Ou seja, quer dizer que o passeio ainda vai acontecer. Então, aqui a frase agora está no futuro. Dessa forma é que você utiliza os tempos verbais. Bom, a nossa aulinha de hoje foi apenas isso, uma revisão de verbos e tempos verbais. Agora, coloquem em prática no seu caderninho pedagógico. Beijo e até a próxima aula!